Bom dia, pessoal, e bem-vindos para mais um Café com Empreender 360. Eu sou Floriano, da Aliança Empreendedora, e como vocês podem perceber, o formato de hoje está um pouco diferente, porque estou hoje com a Marcele, que mora lá em Recife. Oi, Marcele. Olá, muito bom dia, como é que vocês estão? Prazer. Marcele, tentem bem rapidinho para quem está assistindo, por favor. Então, sou Marcele Magliano, falo diretamente de Recife, sou assessora de empreendimentos da Aliança Empreendedora e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre competências empreendedoras, que foi dos temas de pesquisa da minha dissertação. A Marcela estuda bastante o assunto, ela vai falar um pouco depois sobre as principais conclusões ou achados, enfim, tudo que a gente acha interessante compartilhar com vocês. Depois, Marcela, a gente pode conversar, inclusive, porque eu não falamos sobre, se a gente pode publicar isso na plataforma do Empreender 360, ou a tese completa, ou parte dela, mas a gente vê isso depois. Agora, vamos conversar, Marcele, sobre essa tese. Me conte um pouco, então, como que ela surgiu, qual que é o tema, como que foi? Uhum. Então, a minha dissertação de mestrado foi sobre educação empreendedora, uma pesquisa de uma sugestão metodológica de como falar de empreendedorismo para jovens dentro das escolas públicas. Quando você fala jovem, qual a idade mais ou menos? São jovens que estão no que seriam hoje o primeiro, segundo e terceiro ano. Eles estão na faixa de 15 a 19 anos. Tá bem novinhos, então. É, exatamente. E surgiu do interesse da minha experiência de trabalho na Aliança, né? De ver muitas formas de se falar de empreendedorismo, de se incentivar o empreendedorismo, mas eu buscava uma forma de fazer isso que fosse mais lúdica, mais interessante, mais inovadora, para ficar no mesmo nível da linguagem dos jovens, né? Uhum. E aí você estava me falando, então, que na sua tese se levantou as características empreendedoras. Antes de entrar no detalhe do que são, ou a sua tese tinha um foco justamente para desenvolver essas características nos jovens, ou era uma questão diferente? Na minha dissertação, eu peguei uma dessas características, que ela é falada por muitos autores de áreas diferentes, que é a característica da inovação. É a gente aprender a observar onde a gente está e pensar assim, o que é que eu posso fazer diferente nesse espaço? Empreendedorismo, como eu trago na minha pesquisa, ele pode ser entendido de muitas formas, mas uma coisa que é comum para os autores é entender que empreendedorismo é, acima de tudo, realizar uma ideia, ter uma ideia e tirar ela do papel, tirar ela da cabeça e concretizá-la. E isso que eles chamam de ação empreendedora é possível ser aprendida, é possível ser incentivada e existem competências e habilidades que estão ligadas a essa característica. Então, já que falou a palavra mágica, me conta um pouco mais sobre essas características empreendedoras. Você falou da inovação, né? Isso, exato. Eu fiz um diálogo de alguns autores mais tradicionais da área de administração com a nossa Sara Saravasti, né? E aí, primeiramente, a gente precisa alinhar um pouco o que, que a gente entende por competências empreendedoras, habilidades empreendedoras, né? A gente vai entender por competências aqui nessa pesquisa como um conjunto de características que vão envolver traços específicos da nossa personalidade, das nossas habilidades e os conhecimentos que são influenciados pela nossa experiência de vida, pela nossa capacitação, pela nossa educação, pela história de vida da gente e pelos aspectos sociais, demográficos de onde a gente vive. Então, o fruto de tudo isso, de todo esse aprendizado, vai gerar o que alguns autores chamam de competências empreendedoras. E aí, o que, que a gente pode entender por competências empreendedoras, né? São competências ligadas principalmente à nossa capacidade de gerir um projeto, gerir um negócio, gerir uma ideia e ter atitudes que, por exemplo, estão ligadas à nossa capacidade de identificar oportunidades, né? Um negócio, seja no campo social, seja no campo
de negócios comerciais, enfim, a nossa capacidade de nos relacionarmos em rede, sabermos mobilizar pessoas em prol de uma ideia ou de um negócio, a nossa capacidade de, como se diz, de lidar com alguns conceitos, como, por exemplo, gestão financeira, precificação, a nossa capacidade de ter leitura, né, ter uma visão estratégica do que a gente vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer, a nossa capacidade também de perceber o cenário político, social, de oportunidades de negócio, e também, tão importante quanto tudo isso, nossa capacidade de nos comprometermos com uma ideia que a gente tem e quer executar essa ideia. Tudo isso são competências empreendedoras. Legal, bem diferente às vezes do que a gente lê mesmo no tradicional, né? Eu lembro uma coisa que me corrija se eu estou errado, uma coisa que a gente lê bastante nas pesquisas antigas, falam bastante de inovação também, mas persistência e capacidade de correr risco. Você Isso. acha que elas se encontram de maneira transversal ao que você falou, ou são coisas diferentes mesmo? Então, elas são transversais, eu acho que tem um diálogo aí da Saras, né, que a gente se inspira muito nela, com esses autores, que são autores, alguns um pouco mais antigos que a Sara, alguns mais ou menos contemporâneos a ela, e que dizem a mesma coisa, que sim, a capacidade de correr riscos é uma das características que precisamos desenvolver quando a gente se abre para o mundo do empreendedorismo. E aqui cabe a gente afirmar que ser empreendedor não é só ser empreendedor do ponto de vista comercial, né? Uhum. Todos nós em nossas vidas, na gestão dos nossos sonhos, dos nossos projetos pessoais, somos mais ou menos empreendedores. Então, são essas competências aqui, elas podem ser pensadas para outros setores também. Sim, quando a gente fala a palavra empreendedor, é muito vinculado ao nosso clichê, né? Muito do empresário mesmo, como você falou, né? Comercial, mas como você disse, vai além disso, né? É qualquer iniciativa. Então, um artista, por exemplo, demonstra características empreendedoras. Um funcionário dentro da própria empresa pode ser empreendedor também. Um casal que decide construir uma vida pode ser considerado como empreendedor, né, nessa parceria. Então, é bem legal saber disso, porque muitas vezes a gente não se reconhece com a palavra empreendedor, né? Mas aí já abrindo um pouco o leque das definições ajuda, e além disso, saber a essência das características também permite a gente se desapegar um pouco da palavra para saber o que é realmente importante, né? Quando a gente fala de empreendedores de baixa renda, muitos, por exemplo, não necessariamente enxergam um contexto que você estava falando externo, né, das políticas que estão acontecendo, o ambiente, as tendências, ele fica trabalhando numa escala menor, né, mais local. Então, saber que, por exemplo, é importante desenvolver esse lado de visão do mercado, do ambiente, pode fazer com que ele se desenvolva muito mais, né, do que se ficasse mesmo fazendo mais do mesmo localmente, sem se preocupar achando que o que tem ao redor não vai influenciar ele, né? Isso. É importante a gente dizer, pegando tudo isso que você está falando, Florian, que o empreendedorismo ele precisa de uma série de apoios, quando a gente fala do empreendedorismo que vai ter impacto econômico, principalmente, ele precisa de uma série de apoios públicos para que a vida do empreendedor seja mais fácil, né? Então, o empreendedorismo muitas vezes é vendido como a salvação da lavoura, né, como a solução dos problemas sociais, econômicos. Ele é, sim, uma via muito importante. Nenhuma sociedade que hoje a gente considera economicamente mais estável, ela deixou de incentivar o empreendedorismo, muito pelo contrário, ela incentiva muito, mas é isso, a gente precisa que haja um interesse público e social de olhar para o empreendedorismo como uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento econômico
E aí, para a gente ter uma ideia por que é tão importante, a ação empreendedora, ela permite a gente criar valor para a sociedade, né? Então, quando eu crio o meu negócio, que valor, que mensagem eu quero transmitir para aquela comunidade onde eu estou, para os clientes que eu atendo, para os fornecedores, que são pessoas com quem eu negocio, enfim, são valores que vão desde sustentabilidade, ou seja, o meu negócio se preocupa com o impacto ambiental que ele gera, o meu negócio se preocupa com a geração de emprego que ele gera, como outros valores como respeito, ou seja, como é que eu vou tratar as pessoas com quem eu negocio, como é que eu trato com o cliente. Então, é uma série de coisas que a gente ali, empreendendo, a gente também está transmitindo uma mensagem onde a gente está. Uhum. Massa. Marcele, a gente já está no fim, então uma última pergunta. Como foi trabalhar a questão da inovação com os jovens? O que você mais registrou assim de aprendizado? Eu aprendi com eles, né, na pesquisa, que a gente precisa partir daquilo que é interesse deles atuar. Então, eu trabalhei com um grupo de jovens de uma escola pública que eles tinham o interesse de melhorar, por exemplo, a merenda escolar, né, da escola. Eles acreditavam que era possível, por exemplo, trazer pessoas para conversar com as merendeiras e aí inspirá-las a novos cardápios dentro daquilo que é possível fazer com o que é fornecido pela rede pública, dialogar com outros colegas e falar com eles sobre o consumo do alimento, ou seja, não consome mais aquilo que realmente você vai querer comer, porque isso gera um estrago, isso gera um impacto. Então, foram rodas de diálogos que partiram daquilo que eles queriam melhorar, daquilo que eles queriam que fosse diferente e que estava diretamente ligado à realidade deles. Massa, que legal, Marcele. Então, acho que é isso, Marcele. Se você tem mais alguma coisa que você queira falar muito sobre a sua tese. Hum. O que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo é que é, aquela mensagem maravilhosa da Aliança Empreendedora, todos podem empreender, ninguém nasce diferente para ser empreendedor, a gente aprende a ser empreendedor. E essas competências empreendedoras, que a gente fala muito na Aliança, elas podem ser aprendidas e aplicadas no nosso negócio, na nossa vida pessoal, ou em qualquer projeto que a gente queira se envolver e gerar diferença. Nossa, que lindo, Marcele. Que inspirada nessa segunda-feira de manhã. Oh, Então, beleza. Muito obrigado, Marcele. Foi um prazer te receber para essa mini entrevista. Pessoal, então a gente vai se falando. Semana que vem temos mais um Café com Empreender 360, mesmo horário, mesmo lugar. E até lá, boa semana. Tchau, tchau, uma boa Marcele. semana. Tchau, tchau.